A oitava Constituição brasileira completa 30 anos. Nasceu a partir de um projeto aprovado em setembro de 1988, numa Assembleia Constituinte que envolveu 559 parlamentares e intensa mobilização popular. O novo texto constitucional chegou como uma luz após tempos sombrios da ditadura. Trechos e trechos do texto que denunciam, inclusive, o momento histórico em que ele foi elaborado. Por exemplo, quando o texto da Constituição se posiciona contra a tortura, contra o racismo, contra a exclusão social, quando ele reafirma como princípios fundamentais a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político. A Constituição, ela é um momento em que você garante como é que você vai construir, quais são os princípios que vão nortear a vida pública do país ao sair desses tempos sombrios. Por um lado, ela resgata tradições constitucionais e democráticas já presentes na nossa história e, por outro lado, as ultrapassa na medida em que rompe também, ou que busca romper, com o regime imediatamente anterior a ela, com toda uma história de exclusão social, de exclusão econômica, de exclusão cultural. Esse processo levou a uma ampla mobilização da sociedade civil, desde empresários que soltaram o manifesto pela democracia, passando pelas comunidades de base, pela igreja, pela universidade. Foi um arco de mobilização em torno da democracia. O texto da Constituição de 88 ele foi construído a partir das contribuições apresentadas pelos próprios parlamentares, mas também por comissões, seminários, eventos, propostas firmadas por assinaturas de milhares de pessoas, de tal maneira que o processo constituinte de 87 e 88 foi o processo constituinte mais participativo da história do Brasil. Essa é uma novidade da Constituinte, quer dizer, você pensar nas emendas populares, nas 122 emendas populares e no fato de que essas emendas populares continham cerca de 12 milhões de assinaturas. A UFMG esteve presente em todas as fases do processo constituinte. O início da organização foi marcado por encontro realizado no dia 22 de janeiro de 1987, com a presença de representantes de 12 instituições de ensino superior do Estado, inclusive a Universidade Federal de Minas Gerais. Na reunião, convocada pelo então reitor Cid Veloso, foi aprovada a Carta de Minas, com os pontos básicos a serem defendidos pelas universidades e a criação de um Centro de Acompanhamento da Constituinte, o SEAC. Os órgãos superiores da universidade criaram uma comissão, criaram um observatório para acompanhar os processos da Constituinte e provavelmente interferir através de emendas e através de debates. Então, não sei se outras universidades brasileiras fizeram isso, mas isso está muito de acordo com a maneira de ser da UFMG, né? A UFMG tem um compromisso grande na sua história com a ideia de liberdade. Professores da Faculdade de Direito contribuíram para estudos, né, que depois irão ser levados em consideração no momento da discussão e da elaboração do texto da Constituição, assim como de toda uma mobilização em torno do processo de elaboração do novo texto constitucional. A convite do professor Itamar de Oliveira, do curso de jornalismo da comunicação da Federal, eu cobri a Constituinte como estudante. Eu era monitor do jornal Alternativa, que era o jornal do curso de comunicação da UFMG, e por 2 vezes
em 87, eu estive em Brasília, com o professor, inclusive, fazendo essa cobertura. E eu cobri tanto o Congresso Constituinte, quanto movimentos de rua. Não me esqueço de eu ir ao gabinete do deputado Afonso Arinos, que era o presidente da comissão de sistematização, que fez propostas para chegar à Constituição. Vi pessoas de perto como Tancredo, Lula, Dr. Ulisses. Foi muito interessante vivenciar isso na minha formação. Eu, inclusive, escrevi artigos, tanto para o Alternativo e até para o boletim da UFMG, contando essa experiência. Na época da Constituição, nós participamos de fóruns locais, tanto no nível da UFMG, quanto de outras entidades do setor público e de outras categorias. Participamos de fóruns também regionais, nacionais, íamos a Brasília, tínhamos momentos do grupo todo, tanto o movimento dos professores, quanto dos alunos, quanto dos técnicos e administrativos. Lembro até que me emocionei muito com o Taiguara, que era um artista, um cantor da década de 70, década de 80, quando ele cantou e fez uma espécie de adaptação da música dele falando da importância da democracia para o país. E aí, no final, ele falava assim: democracia, eu não queria te amar assim como eu te amei. Eu não queria amar assim como eu te amei. É um orgulho na história a gente ter estado presente. Para um período de muita mobilização, um período de muita esperança, e que a nova Constituição poderia proporcionar uma vida melhor para todos, né? A questão dos direitos da mulher, a questão dos direitos para as populações gays, dos negros, né, dos afrodescendentes, a preocupação com a saúde, da educação. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas é uma Constituição muito grande, ela tenta abarcar tudo. É verdade, é uma Constituição grande e tenta abarcar tudo, mas é preciso entender o contexto em que ela está e a preocupação que ela tem de garantir, talvez, pela primeira vez no Brasil, de forma muito profunda, a questão do catálogo de direitos do cidadão. Para os pesquisadores, a democracia assegurada na Constituição é uma construção permanente e, assim como fez ao longo da história, a universidade ainda hoje pode cumprir um papel muito importante. Esses direitos, eles vão ganhando um novo significado em razão da própria dinâmica dessa sociedade e de problemas, inclusive, estruturais que ainda não foram superados. Por outro lado, a vivência da luta por esses direitos leva também um certo autoesclarecimento por parte da própria sociedade de outras pautas, de outras exigências, né, de outras vivências da igualdade e da liberdade. Numa sociedade como a brasileira, que tem uma raiz escravista muito forte e que é profundamente desigual e violenta, essa questão de você pensar numa democracia sem fim, né? A democracia como uma condição de cada vez mais ampliação, né, e incorporação dos indivíduos, é uma utopia boa de ser pensada, né?